Amém. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, o negócio apertou. Quando eu recebi a mensagem que iria ministrar a palavra de Deus, quando eu recebi a mensagem do nosso co-pastor Wanderson, eu estava no meu trabalho, eu confesso que eu olhei para o céu e falei com Deus, e agora? O que eu faço? O que eu falo? Só que Deus ele é tão maravilhoso nas nossas vidas que, antes de eu saber que eu ia pregar, Deus já tinha me dado uma palavra. E eu quero convidar a igreja para abrir em Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Enquanto a igreja abre, quero também estar cumprimentando nossos irmãos internautas com a paz do Senhor. Se você está sendo abençoado através desse canal, que o Senhor venha compartilhar para que vidas venham ser alcançadas. Amém? Provérbios 19, capítulo 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Quantos aqui têm propósitos de Deus? Então vira para o seu irmão e fala assim: você tem propósito. Você nasceu com propósitos de Deus. E o propósito de Deus, irmãos, todos nós nascemos com propósitos, todos nós nascemos com objetivos. Só que muitas das vezes não compreendemos o propósito de Deus nas nossas vidas. Ou às vezes não queremos caminhar pelo propósito de Deus na nossa vida. E para você entender nessa noite o que é o propósito de Deus na nossa vida é quando Deus nos separa do pecado para que servimos o propósito de Deus. E em 1 Tessalonicenses diz assim: porque esta é a vontade de Deus e a vossa santificação. A palavra santo significa separação ou separado. Por isso que nessa trilha que a gente caminha, devemos caminhar pela santificação de Deus. Ou seja, para seguirmos o propósito de Deus na nossa vida, é preciso a gente caminhar e trilhar pela santificação. Às vezes é preciso a gente renunciar tudo aquilo, não só o pecado. Às vezes a gente acha que devemos renunciar só ao pecado. Muitos, às vezes, estão na igreja, vivendo na igreja, mas não renunciou tudo. Tudo. Não é só o pecado, não é só as pessoas lá fora. Por isso que muita gente larga, muita gente deixa de servir a Deus, porque não consegue compreender o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas hoje Deus manda te falar que hoje você vai sair daqui entendendo o que é o propósito de Deus. Aleluia! Porque, irmãos, passamos por muitas dificuldades, passamos por luta, passamos por apertamento, mas é assim que Deus faz na nossa vida. Para a gente poder compreender o propósito de Deus na nossa vida, é como o nosso pastor uma vez falou aqui sobre amassar o pão. O pão, ele para chegar naquele ponto bonito, fofinho, ele foi preciso amassado, ser quebrado. E é assim que Deus quer fazer na nossa vida. Não tem como a gente conquistar, chegar ao nosso propósito sem passarmos por luta, sem passar por dificuldade. Só que Deus ele manda te dizer nessa noite que essa luta, ela não é para a morte. Essa dificuldade, ela não é para te deixar frustrado, mas ela é para te transformar e te fazer um vaso novo para que você venha entender o propósito que Deus tem para a sua vida. A gente pode ver que na Bíblia há várias pessoas que largaram tudo
para seguir o propósito de Deus. Um exemplo, a gente vê o nosso Abraão. Abraão, quando Deus falou com Abraão, ele falou o quê? Ele falou, vem com seu pai, vem sua mãe. Não. Ele falou, larga tudo. Larga pai, larga mãe, larga bicho, larga bens, para seguir o caminho que eu vou endivinhar. Ou seja, Abraão largou tudo. Para quê? Para seguir o propósito de Deus. E assim é nas nossas vidas, meus irmãos. Tem vezes que na nossa vida a gente não quer largar nada. Não queremos, tá tão quentinho, tá tão confortável. Não, eu não quero sair daqui. Só que Deus, Ele manda te dizer que há uma renúncia para você conquistar o propósito. Há uma renúncia. Ou seja, temos que renunciar. Não importa se você está na igreja vários anos. Tem pessoas que estão anos na igreja, mas não se renunciaram para seguir o propósito. Tem pessoas que estão 20 anos na igreja, mas ainda não compreendeu o propósito de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite que há um propósito na sua vida. A gente pode ver que no livro de Êxodo fala sobre Moisés, a história de Moisés, como vocês já conhecem. Que Moisés, ele foi criado como príncipe dentro daquele palácio. Moisés estudou dentro daquele palácio. Só que havia um propósito na vida de Moisés, que era libertar o povo de Israel. Moisés, ele podia ficar simplesmente ali no conforto e falar, não, Deus, não quero isso para minha vida não. Eu estou tão bem aqui no meu conforto. Às vezes é preciso você sair do seu palácio para que possa entender o propósito que Deus tem para a sua vida. E o propósito de Deus na sua vida, para você conseguir entender o propósito de Deus na sua vida, você tem que começar a trabalhar para o reino de Deus. Todos nós nascemos com um propósito. Antes de você nascer, Deus já tinha feito um propósito na sua vida. Então, meus irmãos, eu quero falar para vocês nessa noite que para seguirmos o propósito de Deus na nossa vida, às vezes é preciso que a gente larga tudo. Às vezes não é só bens, às vezes até pessoas que nos tirem do propósito de Deus. Às vezes você está caminhando para um lado, aí você chama seu irmão para vir te ajudar. Aí ele fala, não vai para ali não, irmão. Ali é melhor. Ei, irmão, esse não está na mesma visão que você. Quem anda com você tem que entender o mesmo propósito que Deus tem para a sua vida. Eu quero falar para vocês que em Lucas capítulo 6, versículo 12, fala que Jesus subiu no monte sozinho para orar. Então, Jesus passou a noite orando. E qual era o propósito? Orar. Só que ainda com esses capítulos que temos a seguir, fala que Jesus, no final desses capítulos, fala que Jesus, ele pega os seus 12 discípulos e levam para o monte para orar, junto com ele. Ou seja, dessa vez Jesus sobe no monte acompanhado. E qual era o propósito? Orar. Você não entendeu, né? Ou seja, Jesus, ele sobe no monte sozinho. Qual era o propósito? Jesus, ele sobe no monte acompanhado com os seus discípulos. Qual era o propósito? Eu quero te dizer nessa noite que, independente da companhia, independente de quem te acompanha, sozinho ou não, sozinha ou não, o seu propósito, ele não pode parar, independente da companhia da quem te acompanha. Ei, o que você quer dizer com isso, irmã Franciele? O propósito de Jesus era o mesmo. Quando ele sobe no monte para orar,
Ele fala para os seus discípulos: o meu propósito é oração. Então, irmãos, eu quero te dizer nessa noite que não importa com quem te acompanhe, você não pode sair do seu propósito por causa que fulano falou: irmão, não, vamos por ali, vamos fazer outra oração, vamos. Não, o seu propósito, ele tem que ser o mesmo. O seu propósito não pode mudar independente da companhia que te acompanhe. O seu propósito tem que estar ali focado. Aleluias. E eu quero te dizer uma coisa, que quem muda o seu propósito de acordo com quem te acompanha é porque não entendeu o propósito que Deus tem para a sua vida. Quem mudar o propósito de Deus na sua vida é porque certamente nem você nem ele entende o propósito que Deus tem para a sua vida. E eu quero te dizer nessa noite, que é o tema dessa mensagem que fala: perca tudo, mas não perca o propósito de Deus para a sua vida. Perca bens, mas não perca o propósito de Deus para a sua vida. Perca amigos, mas não perca o propósito que Deus tem para a sua vida. Às vezes é isso que Deus quer da nossa vida. Ele quer que nós renunciamos tudo para seguir somente a vontade dEle. Por isso, meus irmãos, um dos maiores propósitos que Deus tem para a nossa vida é sermos amigos deles. Não tem melhor coisa do que você ser amigo de Deus. Porque você sendo amigo de Deus, você está na mesma visão. Deus fala: você vai para lá, você vai para lá. Você vai para cá, você vai para cá. Só que muitas pessoas que andam com você, às vezes não te quer ver você trilhar caminhos altos. Só que Deus nessa noite Ele fala assim: larga tudo. Larga tudo. Tudo que você tem que te peça de servir à vontade de Deus. Quando Deus me deu essa mensagem, irmãos, eu estava passando por uma questão na minha vida. E eu não estava entendendo qual era o propósito de Deus na minha vida. Foi quando Deus falou assim: você vai pregar sobre propósito. Porque a partir de hoje, você vai começar a entender qual é o propósito que eu tenho para a sua vida. E quando Deus ministrava no meu coração essa palavra, eu comecei a entender qual era o propósito de Deus na minha vida. Por diversas vezes na minha vida eu passei por sérias coisas, problemas, dificuldades, como todo ser humano passa. E uma das maiores dificuldades, maiores tribulação que eu passei foi em 2011, quando eu tinha completado, já tinha feito 1 ano de casado. E eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho. E com 7 meses de gravidez, eu descobri que meu filho estava morto na minha barriga. E eu fiquei muito triste. Falei com Deus: por que está acontecendo isso comigo? E às vezes é isso, irmão. Às vezes Deus está amassando, está te tirando coisas, para que você venha entender qual é o propósito de Deus. Às vezes Deus é preciso levar, para que você venha entender o propósito que Ele tem para a sua vida. E quando os médicos falaram para mim que o seu filho já está morto na barriga, não temos mais nada o que fazer. E eu simplesmente comecei a chorar e a clamar a Deus, falar: Deus, se for da sua vontade, ressuscita meu filho que está dentro do meu ventre. Só que não foi a vontade de Deus. E naquele momento eu falava: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu não estou conseguindo entender qual é o propósito disso. Porque é assim, irmãos, a gente não consegue entender e compreender qual é o propósito. Aí, eu lembro que meu irmão,
estava comigo o pastor Jonatas Lemos, e uma palavra que ele falou assim: uma folha que cai de uma árvore é porque é permissão de Deus. E eu lembro que o pastor Robson e a pastora Norma foi me visitar nesse dia, e eles contaram a história. Até aí eu não sabia que eles também tinham passado por essa mesma situação de perder um filho. E quando o pastor começou a contar a sua história, Deus ministrava no meu coração e falava: você está vendo? Tem pessoas que passaram por pior e estão aí. E nesse dia, irmãos, aí retiraram o meu filho dentro de mim, já dado como morto, né? Tivemos que enterrar ele e tudo. E eu ainda fiquei internada no hospital. Meu esposo que fez o enterro na altura. E eu lá chorando, falando com Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Só que aí, irmãos, entrou uma moça no meu quarto e ela estava grávida. E ela estava com risco de perder a criança. E ela começava a chorar e falando comigo, né, que ela não queria perder, que era o primeiro filho dela, que a família estava toda feliz. Aí, irmãos, de repente eu comecei a pregar o evangelho para ela naquele momento. Eu comecei a falar: se você crê, você vai sair daqui, você e seu filho bem. Aí ela limpou as lágrimas, eu falei: eu creio. E eu fiz uma oração com ela. E aí, irmãos, ela saiu dali. Depois, né, os médicos falaram que ela saiu dali bem, foi para casa bem, com o filho bem. Aí depois ela veio perguntar para mim assim: e por que você está aqui? Eu falei: eu acabei de perder meu filho. Acabou? Como assim? Acabei de perder meu filho. Ele está morto. Aí ela falou: como que você consegue? Como que você consegue falar para mim que há esperança com um filho morto? Mas é como a pregadora Glaucia pregou aqui nesse altar no domingo. Às vezes é do fraco que você é forte. É nessa hora que Deus te usa para ministrar para outras pessoas que estão mais fracos do que você. E eu quero te dizer nessa noite que não importa o que você está passando, não importa aonde você está, não importa o que você está enfrentando, o propósito de Deus na sua vida, ele não pode morrer. Não, você não entendeu. Eu quero te dizer nessa noite uma coisa: com pandemia ou sem pandemia, com doença ou sem doença, o propósito de Deus na sua vida, ele não pode mudar. Independente da situação que você está passando, independente da angústia que você está passando, há muitas pessoas lá fora precisando de uma palavra. Há muitas pessoas lá fora que estão mais fracos do que você, que está precisando de uma palavra. Então não importa a situação que você está passando nessa noite, o propósito de Deus, ele tem que arder dentro dos nossos corações. E foi assim, meus irmãos, que eu comecei a compreender o propósito que Deus tem na minha vida. Deus permitiu aquilo tudo acontecer na minha vida para que eu possa pregar o evangelho para aquela moça. E ela saiu dali, irmãos, bem, com a criança bem. E eu fiquei muito feliz por saber disso. Por mais que eu perdi o meu filho, mas eu saí dali aliviada, compreendendo o propósito que Deus tem na sua vida. Eu quero te dizer nessa noite que, mesmo que você perder, não fica triste, não desanima, porque lá na frente você vai compreender o propósito que Deus tem para a sua vida. E mesmo assim, se você não entender o propósito que Deus tem na sua vida, não tem problema, porque às vezes só quem entende o propósito de Deus na nossa vida é o Criador do propósito, que é Deus. Então, eu quero falar para você nessa noite que
Mantenha firme. Porque o propósito que Deus tem para a sua vida é coisas grandes. É coisas grandes. É coisas maiores. Então não desiste na primeira luta. Às vezes dá vontade de pegar e arrancar, chutar o balde e falar, não quero mais. Só que há um propósito para a sua vida. E Deus, Ele te escolhe desde o ventre da sua mãe. Você nasceu com um propósito. Às vezes você pode até falar com Deus assim, eu não sou nada. Mas lembre nessa noite que você tem propósito. Você é tudo perante a Deus. Às vezes nos achamos tão pequeninos, mas é dos pequeninos que Ele gosta de usar. Assim como Ele usou Davi. Pegou Davi lá do pasto e fez Davi um grande rei. É assim que Ele quer fazer na sua vida. Só que é preciso de renúncia. E hoje é dia de renúncia. Larga tudo. Larga palácio, se for preciso. Larga tudo. Às vezes no palácio estamos no conforto, mas Deus não quer isso. Às vezes estão muito acomodados. É essa a palavra. Eu tive por muito tempo acomodada. Só que Deus brotou dentro do meu coração uma chama acesa, tão grande, que a minha vontade é de estar sempre na presença de Deus. Não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus. Eu acho que não existe nada melhor do que estar na presença de Deus. Lá fora o inimigo, ele tenta enganar as pessoas. Às vezes você fala assim, meu Deus, eu estou na igreja, mas eu não prospero. Eu estou na igreja, mas não faço nada. A gente vê lá as pessoas lá fora prosperando. É por engano, irmãos. É por engano. Sabe por quê? O inimigo, ele dá coisas fáceis para você se frustrar lá na frente. Deus não. Ele te amassa para você ser um grande vitorioso lá na frente. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra, que você venha entender o propósito que Deus tem para a sua vida. Independente da situação que você está passando, independente da companhia que te acompanha, o propósito de Deus, ele tem que estar sempre ardendo no seu coração. E nessa noite eu quero estar agradecendo a minha oportunidade e quero estar devolvendo